Bom dia, mais uma manhã com Deus, sabendo que Ele já estava aqui nos esperando, que o Espírito Santo já tomou o seu lugar, que a presença dEle é incrível, ela enche essa sala, ela enche o ambiente, ela transforma a situação de tal maneira que a gente consegue sentir até o perfume diferente, e é o perfume do Senhor Jesus, que já está aí na sua casa, que já está aí com a sua família, e nós estamos aqui juntos, seguindo com a nossa série Instruções para Viver Melhor, e também orando com você, orando pela sua casa, pelos motivos de oração que você tem colocado diante do altar do Senhor, que você possa ter um tempo de alegria conosco agora, um tempo de comunhão, um tempo de acreditar que todas as coisas, elas são possíveis. Você pode chamar à existência o que não existe ainda. Quando você crê, você ora, você tem endereço certo. É o trono da graça de Deus. Vamos chegar ao trono da graça de Deus agradecendo a Ele, porque até aqui Ele nos ajudou. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, te agradecemos, Senhor, pela nossa família, te agradecemos porque ao dormirmos, Senhor, o Senhor estava conosco, a tua boa mão nos protegeu e já acordamos e ao levantarmos, a tua boa mão, Senhor, nos sustentou. Fica conosco nesse período que vamos juntos para aprender um pouco mais de Ti e para orarmos uns pelos outros. Nós te agradecemos por esse dia. Cada pessoa que ouvir essa ministração, que ela possa receber a Tua virtude, Senhor. Possa receber, ó Deus, um toque sobrenatural do Espírito Santo, que alcance o ponto da necessidade dela hoje. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que tem nos acompanhado todos os dias, nós temos seguido uma sequência da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, quando ele nos instrui no versículo 12 a nos revestirmos, ou seja, ele quer nos revestir de quê? Nós já falamos sobre uma profunda compaixão. O que mais nós falamos? Falamos sobre se revestir da bondade, se revestir de humildade. Já passamos, olha quantas vestes, não é? O Paulo instrui para que a gente possa estar todos os dias ou a cada dia, em cada situação que aparece ou que nós somos confrontados, de que maneira nós devemos agir, não é? Falamos também sobre humildade, falamos sobre mansidão e hoje nós vamos nos revestir de paciência, conforme diz o texto. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém, queridos? Eu acho que todos vocês já ouviram falar essa palavra ou já pronunciaram, né? Eu estou sem paciência hoje, não é? Ou quem já passou num trânsito pesado de carro, não é? Levou uma fechada e conta até 10, ali a impaciência chegou. Se você não tem um domínio próprio, você vai agir como um impaciente. E não é isso que é a postura de um cristão. Não é dessa maneira que você deve agir quando você atravessa conflitos, adversidades. Vamos à definição de paciência. A definição, segundo o dicionário, ela diz que a paciência, né, é uma virtude que te faz suportar algo sem você perder a calma. Então, olha, mantenha a pose, hein? Mantenha calma.
Tudo que te acontecer, olha, aprende a filtrar com seus ouvidos, aprende a filtrar e aprende a enxergar como Deus enxerga. Em todas as situações, sempre há um aprendizado, sempre temos alguma coisa para aprender. E aqui não é diferente. A paciência é essa virtude que nos faz suportar algo ou alguma coisa sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade, às vezes, uma tristeza, uma dor, não é? Você aguenta com tranquilidade, né, uma ação maldosa ou contrária contra você, né, alguma coisa que vem contra você, você aguenta, mantém a linha, mantém a calma. É uma virtude também que te impede, aí já é algo que eu defino assim, ela te impede de desanimar, de desistir facilmente dos teus sonhos, dos teus projetos. Quantas vezes nós vemos pessoas, e até nós mesmos, começamos um projeto, quando chega na metade do projeto, estou sem paciência de continuar isso. E deixamos aquilo parado lá. Talvez você tenha projetos parados, sonhos engavetados, e quem sabe hoje é hora de você, com paciência, trazer de volta à mesa esses projetos e dar continuidade e exercer a paciência. Gálatas 5, no versículo 22, a Bíblia fala que a paciência é um fruto do Espírito Santo, e que deve ser produzido por você, por mim, por todos os cristãos. Então, paciência é um fruto do Espírito Santo. Você só percebe ou você só desenvolve essa virtude, né? A paciência, ou você percebe que está revestido de paciência quando você é provocado. Quando você é provocado, quando você está no meio de uma adversidade e quando você começa a identificar, né, ali, se você é ou não uma pessoa paciente. Também depende desse agente externo, alguma provocação externa, você verifica, né? Eu acredito que todas essas virtudes que nós falamos, elas são demonstradas muito através da nossa postura corporal. De repente, quando você está sem paciência, qual é o seu semblante? Que cara você faz para alguém? Faz uma cara aí que sem paciência, né? Já faz uma cara feia. Às vezes você está almoçando, isso acontece muito aqui em casa, às vezes eu estou almoçando com a Cláudia, com as crianças, né? E aí, de repente, a gente está distraído, pensando em alguma coisa e faz um gesto ou uma cara, uma careta, alguma coisa assim. Aí eles falam assim, você está conversando com quem? E a gente se pega, né, até nos nossos movimentos, sendo impacientes com alguma coisa que nem aconteceu ainda. Ou que você está lá na frente, já numa reunião que vai acontecer, ou conversando mesmo com alguém. Isso tem que acabar, que a gente possa desfrutar da paciência do Senhor, dessa calma que o Senhor nos dá, não é? Então, quando você tem essa adversidade ou um confronto com alguma situação contrária, você percebe o quanto paciente ou não você é, né? E eu percebi uma coisa, que em cada adversidade, quando nós somos confrontados, comigo acontece muito isso. Às vezes tem uma situação que eu preciso enfrentar. Ou você, profissional, você tem uma reunião que você precisa enfrentar, você às vezes está um pouco impaciente, você está tenso. Primeira coisa é a sua postura, né, corporal, se ajeita, né? Como dizia minha avó, se apruma aí, né? Se apruma, meus pais, se apruma. Respira. Eu percebi nessa jornada que a respiração, ela tem muito a mostrar dessa nossa ação corporal no reflexo dessas vestes que o Paulo está falando aqui, que a gente precisa se revestir.
da mansidão, da humildade, da paciência. Então vem um assunto que você não estava preparado para aquele momento, ouvir aquela notícia ou administrar aquela questão. Primeira coisa, respira fundo, dá um tempinho, né? Alguns dizem conta até 10, conta até quanto você acha que é necessário, mas respira, oxigena, né, o corpo e começa a exercer a paciência. Por quê? É algo muito espiritual. Você é confrontado, você é provocado e algumas situações, algumas provas que nos acontecem é para que nós desenvolvamos a paciência mesmo, Deus permite. Então, quando você passou por essa etapa, já respirou, já olhou a situação, não falou nada. A Bíblia diz que o homem tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. E nós pecamos quando muitas vezes a pessoa nem terminou de expor o assunto e nós já estamos atropelando e falando e não somos pacientes. Isso acontece no casamento, isso acontece nos negócios, nas reuniões de negócios, acontece na igreja, nos ministérios, nas reuniões com os músicos, e é um de cada vez. Então, ouve mais do que fala. O paciente, ele ouve mais do que fala. E aí ele começa a enxergar o mundo espiritual à volta dele. Perceba que está tudo interligado. E quando você desenvolve essa virtude da paciência, você também desenvolve uma visão, eu chamo aqui hoje uma visão assim, panorâmica espiritual. Você consegue enxergar o mundo espiritual e você começa a entender contra quem você deve lutar. E é esse o momento em que a sua vitória começa nas áreas da sua vida, quando você enxerga contra quem você tem que lutar. Porque não é contra aquela pessoa que te provocou. Não é contra aquela pessoa que está trazendo ou apresentando essa adversidade aí, né? Então a gente passa por esses passos. Então identifico contra quem eu estou lutando, quem é o inimigo, que com certeza não é aquela pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então fica atento, para que assim você não perca as amizades, para que você não perca relacionamento com seus filhos, relacionamento muitas vezes conjugal, porque entrou a falta da paciência ou a impaciência. Por quê? Porque você não observou a situação, você não observou o mundo espiritual à sua volta, você não enxergou contra quem você devia lutar, você não se posicionou, naquela hora você precisa se posicionar, e você tem essa ferramenta, essa vestimenta que Deus está te dando para você também estar blindado contra os dardos malignos da impaciência que vem contra você. Amém? Vocês estão entendendo? Diga aí, isso aí, dá um amém aí para eu ver que você está entendendo, em nome de Jesus. Amém? Então, entende isso, que existem esses dardos espirituais da impaciência, que eles são lançados para te desestruturar. Porque a partir do momento em que você fica desestruturado em uma conversa, em uma reunião, em um assunto de família, seja qual assunto for, você fica desequilibrado. Algumas pessoas, elas começam até a tremer. Começa a tremer os lábios, não consegue mais falar. Calma, eu estou te ensinando, hein? Respira fundo. Recebeu uma notícia que não caiu bem, um confronto, uma adversidade, né? Tá lá no trabalho, uma venda que não deu certo, uma crítica, algo que te deixou ali tenso. Respira, identifica
à sua volta um mundo espiritual. Identifica o mundo espiritual e já repreende no seu coração em nome de Jesus, amém? E você se mantém firme, porque a sua vida é edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Pode vir o que for, a sua casa não vai ser abalada. Então você respirou fundo, você identificou o mundo espiritual à sua volta, você identificou contra quem você está lutando, que não é contra aquela pessoa, você identificou que o adversário queria usar essa situação, esse conflito, essa adversidade como um dardo para desequilibrar você, desestruturar e fazer você falar o que você não queria falar. Aí você sai do eixo, sai do equilíbrio e perde a paciência. Paulo, aos Tessalonicenses, ele exorta lá no capítulo 3, no versículo 14 a 19, ele diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, né? Na outra versão diz os desordeiros, os desocupados, confortem os desanimados, não é? Auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Como é que eu vou confortar alguém se eu não tenho paciência? Como é que eu vou confortar um desanimado se eu já estou discutindo? Se levanta, às vezes não temos paciência, não sei como consegue, fica deitado o dia inteiro nessa cama. Então, nós somos muito prontos a julgar as pessoas. Então, começa a entender essa luta, começa a enxergar o mundo espiritual novamente. Você está com um conflito, respira fundo, enxerga ao seu redor o mundo espiritual. A Bíblia está dizendo, exorta lá o ocioso, com amor. Identifica no mundo espiritual que essa luta, tudo isso é para desestruturar você, para que você não se revista de paciência. Advirtam os ociosos, conforte os desanimados. É para você isso. Conforta os desanimados, não vai ficar desanimado junto com ele, não. Não vai ser influenciado pelo desânimo que está nele, mas você já identificou no mundo espiritual esse espírito de desânimo e no seu coração você já vai repreendendo com paciência. Auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com quem? Para com todos. Pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribuam o mal por mal. Porque na falta de paciência, alguém te falou uma coisa ruim, você revida dá outra pedrada. Alguém te jogou uma pedra, você joga um tijolo. Mas a Bíblia nos ensina, não retribua mal por mal. Então, seja tardio para falar e pronto para ouvir. Ouve, né? Engole, respira, não retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Aí o apóstolo Paulo vem dizendo para eles assim, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Então, outro segredo espiritual para você manter as vestes da paciência. Deem graças em todas as circunstâncias. O que está passando aí no teu coração? Diga, Senhor, graças a Deus, porque eu estou passando essa adversidade. Olha, mas eu estou aqui, respirando, enxergando o mundo espiritual, enxergando contra quem eu tenho que lutar, e eu vou neutralizar esse dardo do inimigo contra a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então você ainda está de pé, você tem essas vestes dessa paciência que o Senhor te dá, para que você tenha olhos espirituais, para enxergar contra quem você vai lutar. Não é contra seu filho, não é contra o seu marido, não é contra os seus amigos, não é contra o seu cliente ou contra o seu chefe. Identifica no mundo espiritual, mas você só vai identificar se você não se precipitar e se você, como o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, se revestir
como povo escolhido de Deus. Você foi escolhido de Deus, não é todo mundo que veste essas vestes, não. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de paciência. A paciência, ela revela se nós temos fé suficiente para acreditar que Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Então, você precisa entender isso. Essa paciência, o Senhor nos dá essa veste, Ele nos reveste de paciência para que a gente possa acreditar que, e tenha fé suficiente para entender que Ele sabe o tempo de todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Repete aí comigo, há um tempo para todas as coisas. Vai escrevendo aí. Se eu não confiar em Deus a ponto de entender que Ele tem um tempo para todas as coisas, que Ele sabe qual é o melhor tempo para a minha vida, eu vou entrar no jogo da impaciência. Eu vou ser atingido pelo dardo maligno da impaciência na minha vida. E também eu preciso crer que Ele é um Deus onipotente. Onipotente significa que Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Quando você é confrontado com o dardo do inimigo para ser atingido com impaciência, seja em qualquer área da sua vida, na área sentimental, na área profissional, e nós estamos num momento tenso com a questão da quarentena, então nós precisamos nos policiar. O dardo vem contra você, né? Essa flecha maligna que vem para te atingir, para te desequilibrar. Às vezes vem pelo telefone, alguém fala alguma coisa, lançou aquela pedra, você já quer jogar mais um tijolo contra ele. Não, calma. Seja pronto para ouvir e tardio para falar, então, amém? A maioria das pessoas agem como se a paciência ela fosse alguma coisa assim passiva, não é? A própria palavra diz, né? Ah, paciência, como se a gente tivesse sempre que ficar esperando ali com paciência. E não é assim, porque na origem da palavra, que é uma palavra grega, paciência é alguma coisa de ação e é algo saudável. Nós precisamos agir, nós colocamos paciência em nós nos vestimos de paciência, né? Eu penso isso porque no Salmo 40 sempre fala, né? Esperei com paciência no Senhor. Então as pessoas associam a paciência com uma espera, né? Com uma espera, mas com uma espera passiva, sem fazer nada. Já entreguei para Deus. Tem assuntos que você fala assim, não vou mexer mais com isso, eu já entreguei para Deus. Já entreguei para Deus, Ele que resolve, entrego nas mãos de Deus. Ou diz assim, né? Eu lavo as minhas mãos, já entreguei para Deus. E não é assim. A palavra paciência, ela mostra ação. Vamos ver isso lá em Hebreus 12, no versículo 1. Diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, é difícil correr com paciência. Correr com paciência é saber que você vai chegar ao seu destino. Calma. Lembra quando eu falei no início sobre a definição de paciência? Uma virtude que te faz suportar algo sem perder a calma, que te faz aguentar com tranquilidade. Às vezes a tristeza, uma ação contrária ou maldosa contra você, é uma virtude que te impede de desistir facilmente dos teus sonhos e dos teus projetos. Então a paciência está ligada também a corre com paciência. Você vai chegar ao teu alvo, você vai chegar ao teu objetivo. Sabemos que não é fácil nos revestir com esta paciência, mas ainda em Colossenses 1, versículo 11, a Bíblia diz que nós somos fortalecidos, e a minha oração hoje é para que você seja fortalecido, segundo a força da sua glória, ou seja, a glória de Deus, para que tenham toda perseverança e
paciência com alegria. Eu não sei o que você está esperando, que resposta você está esperando de Deus, mas continua trabalhando, continua a vida, continua agindo, sabendo que Deus está no controle, que isso vai acontecer. A bênção está liberada sobre a sua vida, porque você vai na força da sua glória. Então, a nossa oração é essa: nós somos fortalecidos hoje pela força da sua glória, para que tenhamos essa perseverança e paciência com alegria. E para encerrar, em Tiago 5, 7 e 8, eu quero ler esse último versículo que para mim é chave quando a gente fala sobre paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Até quando? Até a vinda do Senhor. Todos os dias. Sejam pacientes. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. É um processo. Você não semeia hoje e você vai colher amanhã. É um processo. O agricultor espera com paciência, não é? Aguarda com paciência até virem as chuvas. É um processo. De repente tem algum tropeço pelo caminho, tem alguma dificuldade, mas as chuvas vão vir no seu tempo. Tudo vai acontecer no tempo de Deus e você precisa permanecer no seu equilíbrio, paciente. Sejam também pacientes. Tiago fala, e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quero orar com você para que essa força que vem do Senhor, a força da sua glória, né? Que você seja fortalecido e hoje você se revista desta virtude que é paciência. Tenha paciência, continua correndo no seu trabalho, né? Quando tudo diz que não, tenha paciência. Tenha paciência, não desista. Deus diz que sim, tenha paciência. Você está querendo mudar a rota, ir para um outro caminho? Tenha paciência, permanece. Não é hora de fazer grandes mudanças, é hora de você avançar. Avança, acredita que Deus está no controle. Então, acredita contra todo o impossível que está se apresentando aí contra você. Deus é o Senhor do impossível. Vamos orar e entregar esse nosso dia ao Senhor para que Ele possa nos ensinar e que a gente possa colocar em prática a paciência e nos revestir de paciência nesta manhã. Amém? Seja qual for o assunto que você tenha que enfrentar hoje, eu declaro em nome de Jesus que você já está revestido com a paciência do Senhor, que no final tudo vai dar certo. Assim como o agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita, Senhor, nós esperamos com paciência que o milagre que cada um está buscando diante do teu altar, que os pedidos que cada um está fazendo como uma oração e diante da tua presença, como uma semente que um agricultor lança na terra, Senhor, e espera a colheita. Nós aguardamos com paciência a tua resposta, ó Deus. Eu só te peço que o Senhor fortaleça os corações dos meus irmãos agora, para que eles possam suportar e atravessar esses momentos difíceis com paciência, ó Deus. Aguardar com um coração fortalecido até a vinda do Senhor. Fica conosco, Senhor, declaramos que nós estamos no Senhor, o Senhor está em nós e assim será para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu coloquei aí na introdução o tema da nossa conversa, eu coloquei aí também os versículos para que você possa acompanhar e fazer a leitura durante esse dia. Você faz rapidinho essa leitura desses textos chaves e se revista de paciência. E eu coloquei novamente aí o @Rita, né? O perfil da Rita, que você pode clicar
e já enviar uma mensagem para a Rita, se você desejar participar da nossa jornada de 21 dias de jejum e oração. O Senhor me deu uma palavra em 1 Coríntios 14:33, dizendo que Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Deus não é Deus de desordem. E que neste tempo Ele estaria trazendo ordem à nossa casa, ordem à nossa vida, vida profissional, vida sentimental, todas as áreas da nossa vida. E isso eu profetizo que já está liberado sobre você. Deus é Deus de ordem, e Ele põe ordem, Ele não é Deus de confusão. Aquilo que estava meio confuso vai sair do caminho, em nome de Jesus. Mas Ele é Deus de paz, diz o versículo, que a paz que excede todo entendimento sempre esteja em você. Amém? Amanhã eu volto. E qualquer informação, fale com a Rita ou me chama no inbox. Eu estou pronto sempre para orar por você. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Um dia maravilhoso, cheio de paciência.